Olá, de volta aqui no meu café predileto de Ipswich, Inglaterra, Reino Unido. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 3 pontos que quase que de imediato a gente consegue perceber se o imóvel pode gerar uma boa arrematação ou não. No vídeo passado eu falei a vocês sobre os 4 principais erros que levam as pessoas a fazerem um mau negócio quando a gente está falando de leilões, de arrematação de bens imóveis em leilões judiciais ou extrajudiciais. No vídeo de hoje eu vou falar a forma de você fazer uma análise rápida e identificar que aquele imóvel tem potencial de gerar uma boa arrematação, ou seja, se transformar numa grande oportunidade, num bom negócio, e aí sim justificar um estudo mais aprofundado daquele imóvel para, ao decidir arrematar, dar lance com certeza do que está fazendo, com absoluta consciência de que está fazendo um bom negócio. Mas antes de eu entrar propriamente no tema, eu quero dizer a vocês que, como a gente está aqui num período meio que de férias e meio que de trabalho, eu vou lançar aqui, estou lançando hoje aqui, a série Café com Leilão. O primeiro vídeo eu estou atribuindo aqui ao vídeo anterior, apesar de eu já ter feito alguns antes, mas não com essa pegada, não com essa conotação de um bate-papo, como se você estivesse aqui comigo tomando um café e falando sobre a arrematação de bens imóveis através dos leilões. Hoje a gente considera lançada a série Café com Leilões. Nós vamos trazer aqui temas, tom de bate-papo, para que você perceba os cuidados que você deve tomar se você decidir entrar nesse mercado de forma independente e as vantagens que você terá se você decidir entrar nesse negócio assessorado por um profissional, por um advogado especializado no assunto. Não estou aqui querendo vender meu serviço em hipótese alguma, mas quero alertá-lo que essas promessas de curso online nesse segmento pode representar para você que não tem formação jurídica um grande erro, um grande risco, uma grande chance de você fazer uma grande bobagem. Então, cuidado com isso. Se você tem formação jurídica, ok, acredito que você terá a capacidade de analisar se o que está sendo dito no curso online é viável. E, claro, aproveitar o que é válido e, com a sua base de conhecimento jurídico, combinar ali conhecimentos e fazer um bom trabalho. Mas se você não tem essa formação, tenha muito cuidado com os gurus da internet, tenha muito cuidado com os cursos online, porque esse segmento é um segmento que demanda muito conhecimento jurídico, é um segmento que demanda ações para sanar questões burocráticas e é um negócio que efetivamente vai exigir de você, em algum momento, a contratação de um advogado. E ora, se em algum momento você vai contratar um advogado, é muito mais inteligente você ter esse advogado ao seu lado desde o primeiro momento, porque o custo não vai mudar. Eu te falo, o custo não vai mudar. Se você contrata o advogado no início ou no final, ele não vai mudar. Talvez no final, tendo você realizado um mau negócio, ele custe até mais caro do que você ser assessorado desde o início por um profissional que irá lhe orientar sobre o que é um bom negócio e o que não se torna interessante por questões de natureza, legais, formais, mercadológicas, etc. Então, voltando aqui à nossa série Café com Leilão, o objetivo de hoje é te explicar quais os 3 elementos principais que podem te passar uma ideia de que vale a pena aprofundar o estudo, aprofundar a análise sobre um determinado imóvel. O primeiro deles não podia ser diferente, é o desconto. No vídeo anterior eu te falei que quem foca apenas no desconto e quem decide comprar um imóvel baseado apenas no desconto está se sujeitando a fazer um péssimo negócio. Tá? Isso não significa que o desconto deva ser desconsiderado. Não. Primeira coisa que a gente vê quando está procurando um imóvel é o desconto, porque é o elemento ali que vem em destaque no anúncio do imóvel. Então, o imóvel ao ser anunciado, ele vem destacado o valor da avaliação e logo embaixo o percentual do desconto que está sendo aplicado. E claro que você vai prestar atenção nisso. Então, o primeiro elemento é o desconto, mas qual a natureza do desconto? Isso é fundamental. Esse desconto, ele vem junto com dívidas do antigo proprietário do imóvel, com dívidas do próprio imóvel, ou o leilão sana completamente as dívidas? O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que esse imóvel está indo a leilão em razão de uma dívida que o antigo proprietário, ou que o atual proprietário do imóvel, que está sendo executado, o valor da arrematação desse imóvel será destinado a pagar as dívidas desse proprietário em relação àqueles terceiros, mas não terá nenhuma ligação com as dívidas do próprio imóvel. Quando o imóvel está sendo levado a leilão por dívidas do imóvel em relação, por exemplo, ao condomínio no qual esse imóvel se encontra localizado, o leilão, se for judicial, ele irá quitar, salvo raras exceções,
e expressamente contidas no edital, ele irá quitar a dívida de condomínio, ele irá quitar a dívida de IPTU. Então você vai receber esse imóvel absolutamente sem nenhum débito vinculado ao imóvel, o que é muito bom. Então aquele desconto de 30%, 40%, 50%, quando colocado na mesa junto com o fato do imóvel ser recebido sem absolutamente qualquer débito, tanto de condomínio quanto de IPTU, coisa que normalmente não acontece nos leilões extrajudiciais, efetivamente aquele desconto aparentemente é um desconto concreto, diferente do leilão extrajudicial, que você ainda arca com dívidas e ainda arca com IPTU. Então, saber que tipo de desconto é e qual a realidade das dívidas originárias desse imóvel após a arrematação é fundamental para que você avalie se aquele desconto é real ou se é um desconto de fantasia, né? Porque se o imóvel vem junto com débito, esse desconto vai ser diluído nos débitos ali e não será a realidade. Então, um desconto anunciado de 50%, e se você vai pagar dívidas de IPTU e de condomínio, você não está tendo um desconto de 50%, né? Porque, além do valor da arrematação, você terá os débitos a pagar. Então, esse é o primeiro elemento. Que tipo de desconto é? Se tem dívidas próprias, ou seja, aqueles débitos vinculados ao imóvel, e que se esses débitos ficarão sob sua responsabilidade na condição de arrematante ou não. Porque existe ainda a possibilidade de, no leilão judicial, no edital, o juiz fazer constar que o valor da arrematação irá pagar as dívidas de condomínio e de IPTU se for suficiente para essa quitação. Salvo o contrário, o arrematante passará a ser o responsável, porque as dívidas acompanham o imóvel. O que é que significa isso? Imagine que o imóvel vai ser arrematado por R$300 mil. E imagine que as dívidas de condomínio e de IPTU somadas alcançam ali R$350 mil. Então o valor da arrematação não vai ser suficiente para pagar ambos os débitos. O arrematante teria ainda que arcar com R$50 mil de dívida que virão junto com o imóvel. E aí o que fazer? Arremata-se ou não, tendo em vista que aquele desconto não será um desconto real? Nesse caso em si, se a gente estiver falando de um leilão judicial, você pode sim arrematar, porque o Superior Tribunal de Justiça já deixou claro, já pacificou o assunto, que o edital no leilão judicial não pode transferir para o arrematante as dívidas classificadas como próprio terreno, ou seja, aquelas dívidas que efetivamente estão vinculadas ao imóvel. Então, nesse caso específico, ainda que o edital diga que será a responsabilidade do arrematante, você pode arrematar e depois da arrematação questionar isso em juízo, e certamente você irá vencer essa disputa, porque é uma decisão pacificada com aplicação geral por parte do STJ, tá? Mas, novamente, destaque, para isso você vai precisar de um advogado. Então é interessante que o advogado esteja com você desde o início, porque muito provavelmente, se você não tem a formação jurídica, você não vai saber identificar esse fato. E se souber identificar, você precisará de um advogado para fazer valer esse direito e afastar esse débito daquele processo no qual você está arrematando o imóvel. O segundo elemento que faz a gente identificar se é ou não um bom negócio, se vale ou não aprofundar o estudo sobre aquele imóvel que está sendo levado ao leilão, é a coerência entre as informações documentais. Ou seja, a coerência das informações contidas no edital em relação às informações contidas na matrícula do imóvel, em relação às informações contidas no processo judicial que está levando esse imóvel ao leilão. Então, os três documentos, a análise dos três documentos, precisam passar para você a certeza de que não há falhas, de que não há incoerências na descrição do imóvel, de que não há incoerências formais na cadeia dominial desse imóvel, ou seja, no histórico de domínios e propriedades que esse imóvel teve ao longo de sua existência, nos atos formais praticados dentro do processo judicial ou do extrajudicial, do processo administrativo, caso a gente esteja falando de um leilão extrajudicial, no tocante ao que a lei determina que seja realizado para levar um imóvel a leilão. Então é preciso que você analise todos os documentos, ou seja, edital de licitação, matrícula do imóvel e processo judicial ou processo administrativo, para ver se os atos formais foram praticados de forma correta e se a descrição do imóvel que consta no edital bate exatamente com o que consta na matrícula do imóvel e com o que consta no processo judicial. É preciso que você verifique, se a gente estiver falando de um leilão judicial, se a penhora desse imóvel foi feita corretamente, se a intimação dessa penhora foi feita corretamente, se foi observado o prazo, se foi dada a oportunidade da impugnação ao valor
desse imóvel, né, da impugnação à avaliação feita para esse imóvel no processo judicial, se foi feito corretamente os atos formais relativos à consolidação da propriedade, se a gente estiver falando de um leilão extrajudicial. Então essa análise documental, que é feita de forma rápida para quem tem a expertise para isso, ou demorada para quem não tem, o importante é você andar e não a velocidade com qual você analisa. Se você realmente verificou isso e se você chegou à conclusão de que as informações batem, de que está tudo correto e que vale a pena aprofundar, né, o estudo desse imóvel. E o terceiro elemento, mais importante, de respeito às condições mercadológicas desse imóvel. Onde é que esse imóvel está localizado, o que é que tem no entorno, qual a infraestrutura dele, né, se existe procura desse imóvel, se tem muito imóvel anunciado, se tem muito imóvel semelhante a ele anunciado na internet para alugar e para vender, porque se tiver, você vai ter ali uma concorrência para vender ou para alugar o seu imóvel. Enfim, analisar a questão mercadológica para verificar se vale a pena você adquirir esse imóvel e se o valor que está sendo anunciado esse imóvel tem coerência com o valor que o mercado está considerando, que o mercado está atribuindo a esse imóvel. Então esses três elementos superficiais são fundamentais para que você chegue à conclusão de que vale a pena fazer uma análise profunda sobre esse leilão judicial ou extrajudicial. E se você acha que isso é exaustivo, que isso é complicado, e para quem não tem o conhecimento, eu não vou mentir, realmente é algo burocrático, chato, cansativo para quem não tem essa expertise, eu digo a você, não ache que você vai vencer isso fazendo um curso na internet. É muito mais interessante você ter uma assessoria profissional que conheça o assunto e que te passe um parecer detalhado, justificando a arrematação ou atestando a você que ela não será um bom negócio para o que você pretende ao adquirir esse imóvel. Tá? Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado há mais de 30 anos, sou especializado na aquisição de imóveis através de leilões judiciais e extrajudiciais. E sou sócio-gestor da Soares de Azevedo Advocacia, um escritório especializado na assessoria de investidores que desejam aproveitar as oportunidades imobiliárias que existem diariamente no Brasil através dos leilões judiciais e extrajudiciais. E se você quiser bater um papo com como funciona essa assessoria, entre em contato conosco, manda uma mensagem através do link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, ou envia um direct, ou deixa o teu comentário, ou se você preferir, acesse o nosso site www.soaresdeazevedoadvocacia.com.br e logo na primeira página você vai encontrar um botão, clica nele e agenda a sua reunião presencial ou online conosco. Tá? Vai abrir um calendário digital e você vai poder agendar uma data e um horário conveniente a você para que a gente possa bater esse papo. Se for presencial, ótimo, que aí a gente realiza essa conversa sobre leilões tomando um bom café. Se não for possível, nós batemos o mesmo papo online, tá bom? Grande abraço, a gente se encontra na próxima.